A paz do Senhor para todos. Continue de pé, só mais um instantinho, tá bom, amados? Peço por favor. E uma boa noite para todos, tá bom? Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, dá para ler o tema aí nessa noite? Só o tema. Eu não estou vendo aqui, mas... Glória a Deus. Se meus irmãos depois puderem colocar esse maior um pouquinho, eu agradeço, mas é muito, viu? Tá bom? Glória a Deus. Amados, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 13, tá bom? Ora, não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou, olha só, da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pela destruição. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não venha cair. O 13 todos, por favor. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado mais do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que as possais suportar. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Antes da mensagem, queremos aqui, já para não esquecermos, primeiro nós queremos dar aqui um bem-vindo aos irmãos ali da Granja Portugal. Tá bom? Levanta assim os irmãos da Granja. Deus abençoe meus irmãos. Aqui o Felipe, o Pedro Felipe está aqui com a gente também, dirigente daquela igreja, né? Então, o pastor aqui veio aqui nos meus ouvidos e veio me avisar, reforçar logo, né? Sábado, né? Sábado, às 16 horas, o que é que vai haver na igreja aqui?
Treinamento para líderes. É às 17 horas, né? É porque eu queria ir um pouco mais cedo, né? Mas tudo bem. Às 17 horas. Mas vem às 17 horas mesmo, tá bom? Né? Tá bom. Então, esse treinamento, querido, é de prioridade para toda a igreja, certo? Todas as mulheres e todos os homens, mas principalmente para os obreiros, diáconos, presbíteros, diaconisa, né? Os pastores, evangelistas, líderes de departamentos, né? Missionários, enfim. Nós iremos ter aqui uma palavra, né? Exatamente para nos motivar, nos incentivar nessa parte, né? Porque Deus nos chamou exatamente para nós liderarmos, tá bem, irmãos? Né? Amém? Né? Eu me lembro de uma certa vez, há 20 anos atrás, a minha esposa estava lá orando lá em casa, né? E a gente tinha saído do ministério, e a gente, agora nós vamos se congregar onde, né? Que o crente é assim, ele não pode ficar sem se congregar, né? E aí a gente já tinha dirigido vários departamentos de igreja, e igreja era o 13. Aí ela disse assim: como é que é? Deus chamou nós para ser cabeça ou cauda? Aí eu disse assim: cabeça. Pronto. Cabeça significa líder. Deus chamou nós para nós liderarmos. Amém? Né? Cabeça, né? Quem é o cabeça da casa? Hein? O homem, né? Às vezes a mulher é porque o homem deixou que ela fosse cabeça, né? Mas o cabeça da casa, segundo a palavra de Deus, é o homem. Está nele sob a responsabilidade. Com a palavra que nós temos agora, num dia desse aqui, né? E cabeça significa estar na liderança. Está exatamente, né? Quem é o cabeça da igreja? E quem é que comanda a igreja? Cristo, né? Ele é quem nos comanda, Ele é quem nos dirige. Amém, queridos? Eu estou aqui hoje porque isso é da vontade do Senhor, né? Estar aqui com meus irmãos. Vocês se alegram de estar com os irmãos? Hein? Se tem uma coisa que eu gosto de estar com vocês, né? Sabe por quê? Porque é o que vai acontecer logo mais. A gente vai viver eternamente junto. E só 3 pessoas entenderam isso, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. O céu foi feito para os justos, para a igreja do Senhor, né? E é para lá que nós iremos. Nós não só iremos para lá, nós iremos morar, né? Eita Deus, né? Nossa morada. Então, é isso, é por isso é que nós devemos se alegrar, né? Exatamente. E quinta-feira também nós não vamos ter aqui, amados, o encontro dos homens. Por quê? Porque nós homens queremos dar um privilégio de estar, sabe onde? Lá no Parque Rio Branco. O que está acontecendo lá? O evangelista Felipe está aniversariando, né? E nós homens e algumas irmãs quiserem ir, nós temos 15 vagas, certo? 15 vagas aí. Os 15 primeiros são os que vão ter direito aí a Topic, tá bom? Glória a Deus. Eu gostaria até que a irmã Patinha, cadê a diaconisa Patinha? Quando ela chegar, viu? Diga ela que pega o nome dos irmãos depois da mensagem, tá bom? Nós iremos ter 15 pessoas para a gente ir até ali amanhã, quinta-feira. Amados, glória a Deus. Está aí. Tomar como exemplo, estou vendo, a história de Israel. O apóstolo Paulo,
ele faz uma revisão, ele, escrevendo essa primeira carta à igreja de Coríntios, aí ele escreve, e no capítulo 10, ele faz uma revista a respeito do que aconteceu com o povo de Israel, a sua desobediência, aquele tempo todo no deserto, aqueles 40 anos, mas depois de 40 anos, eles também ainda foram desobedientes. E aí o apóstolo Paulo, o que é que ele faz? Ele agora passa uma revista para a igreja, para que a igreja venha ter esse cuidado. Porque, irmãos, ser igreja do Senhor é um privilégio, amém, queridos? Ser servo do Deus Altíssimo, irmão, é a coisa melhor que tem. Agora, só que cabe em nós um cuidado. Eu estava discipulando ontem lá, os irmãos aqui, 2 irmãos, e tem aquela história, todos irão ser salvos? Tem lá dizendo não. Mesmo Deus sendo longânimo, paciente, mas não vai esperar que todas as pessoas do mundo, até porque no céu dava para comportar, mas não vai esperar, irmãos, que todos irão ser salvos. Jesus veio para todos, e tem mais, e nem todos que frequentam a igreja não dão o direito da salvação, só por frequentar. Entenda bem, frequentar a igreja é um mandamento, nós devemos frequentar a igreja, nós devemos ser membro da igreja, mas isso não vai me dar direito, até eu de ser pastor, isso não me dá nenhum direito à salvação. Dá a você? O pastor Cássio é pastor lá da Iparana, só por ser pastor vai morar no céu. Não. O pastor Cássio tem que ter exatamente o cuidado, E ali o pastor Cássio, agora conhecendo a palavra do Senhor, ele olha lá para Israel, o que aconteceu com Israel, A gente lê a Bíblia, a gente aprende a ser crente, irmãos? Paz, o que eles fizeram, eu não vou cometer o mesmo erro. Diz que a gente aprende errando, olhando para os erros, mas bom mesmo, irmão, bom mesmo é você aprender com os erros dos outros, amém, queridos? Amém? Não precisa você aprender, errar para poder aprender, não. E nós devemos ter esse cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala exatamente aqui, no capítulo 10 e o verso 1, não quero que ignoreis. Olha só, não quero, apóstolo Paulo falando no primeiro versículo, que ignoreis. Muito nitidamente ele fala, ou seja, é possível alguém ser redimido, desfrutar da graça divina e posteriormente ser rejeitado? Por Deus, por causa da conduta pecaminosa. Sabe disso, irmão? Era o que o apóstolo Paulo estava aqui querendo transmitir para a igreja de Coríntios. E nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem
né? Os privilégios que aquela nação, aquele povo teve, né? De desfrutar as maravilhas do Senhor. E aqui a gente vai ver, né? Em um dos versículos aqui que nós lemos, né? Que é o versículo 5, diz que, né? Deus não se agradou da maioria. Olha só. Ou seja, pelo que foram prostrados no deserto. Veja o que diz 1 Coríntios 9 e 27, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí, irmãos. Veja bem, né? Isto reflete exatamente o que eu falei há pouco tempo aqui, citando o nome do pastor Cássio. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar o quê? Reprovado. Ou seja, é possível alguém, depois de ter ganhado muitas almas para Jesus, e posteriormente ser reprovado? Sim. Se não houver a vigilância, o cuidado, se no seu coração for implantado o pecado da rebelião, da rebeldia, principalmente contra Deus, né? Essas pessoas serão o que? Reprovadas. Quem está entendendo? Olha o cuidado que nós devemos ter. Veja o que diz aí, Êxodo 13 e 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de quê? Para alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Olha o cuidado que Deus tinha com aquele povo. Olha o privilégio que aquele povo tinha do Senhor. Eu chamo isso de cuidado. Estava lá a nuvem, né, diante dele, coluna de nuvem, para guiar pelo caminho de noite, numa coluna de fogo para alumiar. E não tinha aquela nuvem, para que eles não viessem a se fadigar, né, do sol causticante do deserto. E à noite uma coluna de fogo, meu irmão, para que o povo pudesse caminhar. E mesmo assim, aquele povo foi um povo rebelde, um povo que não demonstrou nenhuma gratidão pelo que o Senhor tinha feito.
Veja o que diz também aí, Êxodo 14, 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Diga, que milagre, né? Que privilégio, irmãos. Olha aí o que o Senhor, né, fazia pelo aquele povo. Aí eu pergunto, o Senhor tem feito também coisas, grandes maravilhas no dia de hoje com o seu povo? Irmão? Você tem visto o que o Senhor tem feito com você, né? Aí você vai dizer, só o Senhor, Ele faz isso. Só o Senhor. Glória a Deus. Veja o que diz Número 9:18. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiu, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, e assentavam o arraial. Ou seja, descansavam. Quem tem o descanso do Senhor? O Senhor tem te dado esse descanso, tem te dito, olha, hoje tu está esperando algo, mas se não vier hoje, amanhã é certeza, né? Amanhã será um novo dia. Amém, queridos? E aí nós entendemos uma coisa, olha só. E todos foram batizados em Moisés, né, na nuvem e no mar. O 3, por favor. E estas são as gerações. Não, o 3 do texto. Do texto que nós lemos. E todos comeram de um mesmo maná espiritual. Aleluia. Veja o que diz aí, né? Todos comeram o quê? Do mesmo maná espiritual. Ou seja, todo dia o Senhor mandava alimento. Olha o cuidado que o Senhor tinha e tem com o seu povo. Você tem sentido isso, irmãos? Deus mandando assim de uma forma maravilhosa, né? Maná aí era espiritual porque vinha do céu, e eles não tinham nenhum trabalho de fazer o maná, né? Caía. E todos os dias Deus alimentava aquele povo. O Senhor é quem cuida de nós. Esses privilégios, mas mesmo assim, veja o que diz o verso de número 5, por favor. Todos esses privilégios, tudo que Deus fazia, irmãos, em relação àquele povo. Olha o que diz aí. Mas Deus não se agradou da maioria, da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, ou seja, pereceram.
Deus não se agradou deles. Veja o que diz Número 14, 29, por favor. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Olha aí o decreto do Senhor. Aqueles que, deixa aí, amados, que cometeram o pecado da murmuração. O que é murmuração? É alguém, demonstrar uma insatisfação, ou seja, está insatisfeito. Com alguma coisa. Ou seja, isto Deus nunca aceitou e nem vai aceitar. A Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo e não murmurar. Isso é muito sério. O povo murmurou. Lá no Egito, estava lá os panelões de carne. O que mais que tinha lá que eles diziam? Cebola, né? Eu já vi alguém dizer, parece que quando eu não era crente, o negócio era melhor. Melhor como? Como era que era melhor? Tu sendo instrumento do diabo, sendo cavalo do cão. Como era que era melhor? Parece que agora só peleja. Aí diz a Bíblia que murmura o homem a não ser dos seus próprios pecados. Se alguma coisa está dando errado, meu irmão, minha irmã, ou Deus está te provando, ou Deus está permitindo para que você venha se converter. Amém? E isso devemos nós entender. Senhor, eu sei que o que eu estou passando aqui, a culpa é minha, não tua, porque tu é um Deus maravilhoso. Você entende isso, irmão? Porque Deus sempre vai querer o nosso bem. Ou não? Você concorda comigo? Que Deus sempre vai querer o nosso bem? Ele diz que nos açoita porque tem nós como filho. E a correção é para o nosso bem. Mas estão falando aqui da murmuração. Insatisfeito. A murmuração Deus nunca aceitou e nem vai aceitar. Está aí. De maior de idade, de 20 anos acima, não foi isso? Está aí. Anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Caíram como cadáver no deserto. Não chegaram à terra prometida. Por quê? Porque murmuraram contra Deus. Aleluia. Vamos ver outro texto. Veja o que diz aí também. Salmo 106 e 26. Vê se é isso mesmo, por favor.
Olha só. Pelo que levantou a mão. Contra quem foi que levantou a mão? Essa mão é de quem é? Diga, do Senhor. Afirmando que eu faria cair no deserto. O salmista falava isso. Cair no deserto. Glória a Deus. Veja o que diz o verso de número 6, por favor, do texto. Essas coisas, que coisas? Que o apóstolo estava falando. Foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas, o que, irmãos? Mas, como eles cobiçaram. Aleluia. Veja número 11:4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Quem nos dará carne a comer? Olha aí, o povo estava ali no deserto, comendo o maná que Deus mandava todos os dias, né? Não, nós queremos agora é carne, né? O Senhor mandou carne? Mandou? Mandou, né? Cordonize, não foi isso? Como Deus é bom, né? Mesmo o povo, né? Estou enjoado de comer isso, né? Tem pessoas que dizem isso, né? Isso de novo? Pois isso de novo tem pessoas que não têm para comer naquele dia. Você sabia disso? Novamente. Será que ainda tem pessoas que fazem isso? É. Então, é o que nós devemos ter muito cuidado, né? Em agradecer sempre ao Senhor. Tá bom, meus amados e queridos irmãos? Amém? Veja o 7, por favor, o 7. Não, 7 do texto. Do texto que nós estamos lendo. Não vos façais, olha aí, irmãos, pois o quê? Idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para afogar-se, de vestir. E aqui nós podemos ver, né, que o povo, né, eles, né, tiveram ali no deserto a prática da idolatria. O que era que Deus queria, querido? Deus só pediu uma coisa a eles: olha, quando vocês forem para o deserto, vocês venham fazer uma coisa só: me obedecer, né? Venha me obedecer, venha ter eu como único Deus verdadeiro. É o que Deus quer na nossa vida. Mas o povo não olhou assim, o povo não praticou, o povo
não fez dessa maneira. A idolatria é outro pecado terrível aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que o pecado da idolatria é o mesmo pecado de quê? Da feitiçaria. Tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso. O idólatras para Deus é feiticeiro também. E o povo também caiu no deserto com esse pecado, chamado pecado da idolatria. Não passai, pois, idólatra, como alguns deles, ou seja, a religião é a maior idolatria de todas. Cuidado. Cuidado para nós não sermos religiosos. Amém, queridos? Nós somos cristãos, servos do Deus Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a pessoa pode, na verdade, o que é idolatria? É tudo aquilo que alguém deixa tomar o lugar de Deus na vida. Deus jamais será segundo, ou Ele é primeiro ou não é. Amém, queridos? Ou Ele está na nossa vida ou não está. Amarás o Senhor teu Deus de quê? De todo o teu coração, de toda a tua e de todo o teu entendimento. A Deus devemos amar muito mais do que amar nossa esposa, nossos filhos, amar os esposos, as filhas, ou algum objeto. Deus, Ele tem que, na verdade, aleluia, nós temos, amarmos o Senhor de todo, nota aí. Respondendo eles, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, é do coração, amém? De toda a tua alma, olha o sentimento, irmãos, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E aí vem o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Que é isso? Esse é o primeiro mandamento. A Bíblia diz que eu devo amar aqui o pastor Castro na mesma proporção que eu amo a mim mesmo. Olha só. É ou não é assim? Hein? Amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Como o Senhor nos ensina coisas maravilhosas, amém, queridos? Amar nossos irmãos. Não é concordar com o seu erro, não é isso. Mas amarmos de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz aí, Êxodo 32, verso 6, por favor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram oferta pacífica, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram para folgar. Que situação, né? Veja o 8, por favor, do texto.
do texto lido, por favor. E não nos prostituamos, como o quê? Como alguns deles fizeram e caíram num dia. Quantos mil? Eles se prostituíram com mulheres estranhas, com mulheres que não eram deles. As mulheres que eles passavam, onde passavam, eles iam fazendo isso. E o Senhor fez cair naquele um só dia 23 mil pessoas. Isso significa que era 23 mil prostitutos. Era ou não? 23 mil prostitutos. O que é prostituição? É todo ato sexual fora do casamento. Você sabia disso ou não? Hein, irmão? Vamos ser bem claros. Todo ato sexual fora do casamento é prostituição. É ou não é? Muitos pastores têm medo de falar isso. Porque o ato sexual é uma dádiva de Deus. É aprovado por Deus, mas desde que seja de uma forma lícita. É desse jeito ali. Deus não concordou com isso, amados e queridos irmãos. Aleluia. E houve, na verdade, isso aí, só num só dia, 23 mil pessoas saíram do Egito, estavam lá, a nuvem durante o dia protegendo do sol, à noite a coluna de fogo, para que eles andassem vendo o caminho. O mar se abre e eles passam a pé enxuto. Olha só, todo dia o Senhor mandava alimento. Diz a Bíblia que eles, as suas roupas, os seus calçados não envelheceram. Não me pergunte como, porque isso é milagre. Era o Senhor com eles, gente. E o que o Senhor falava para eles, eles esqueciam. Logo, sem um tempo longo, eles eram fáceis de esquecer o que Deus tinha falado. Veja o que diz a palavra do Senhor. Olha aí o 9, por favor, o 9 do texto. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. O que é isso, irmãos? É aquela pessoa que questiona da palavra de Deus. Deus fala com ele na palavra, mas ele quer um entendimento totalmente diferente. A palavra do Senhor não é para se questionar, mas é para se cumprir ou obedecer. Deus falou, está falado, amém, queridos? E cabe a nós, servos do Senhor, entender que a sua palavra é verdadeira. E nós devemos cumprir com humildade.
Pastor, você está falando um dia da palavra do Senhor e tinha alguém revoltado com a palavra de Deus. Será que tem pessoas que se revoltam com a palavra de Deus, irmãos? Fica questionando ali pelos os bastidores lá fora. Isso é tentar o Senhor Deus. É o que eles faziam, né? Questionavam, né? Questionavam. Foi o que aconteceu? Hein? Eles foram picados pela serpente, né? Muitos morreram, né? Muitos morreram, né? Veja aí número 21, do 5 ao 9, bem rapidinho, por favor. Olha aí. E o povo falou contra quem? Questionando, né? Contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão e nem água há. Olha só, meu irmão. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Olha só, reclamando, meu Deus. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor, contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo e disse: Senhor, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela, né? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Não era uma idolatria ali, não. Ali era uma questão, na verdade, de vida ou morte, né? Uma questão de vida ou morte, né? E o povo ali olhava, e ali quem era mordido pela serpente ficava vivo. Povo, Deus teve misericórdia do povo, né? Mas antes disso, muitas pessoas chegaram a morrer, né? Por quê? Porque era contra a palavra de Deus, não obedeciam, né? A palavra de Deus, nós jamais devemos questionar, gente. Jamais. O que é falado aqui, se é da palavra de Deus, receba, né? Se é para conserto, se conserte. Se é para, na verdade, te fortalecer mais ainda, receba como fortalecimento, né? Se é advertência, receba também. Não há questionamento. Os mandamentos do Senhor, diz a Bíblia, que não são pesarosos para nós. Todos nós temos condições plenas de obedecer, né? Quando a gente se apresenta ao Senhor arrependido: Senhor, está falando aqui, eu não quero mais viver assim, eu vou me consertar, eu vou andar segundo a tua palavra, Senhor. E Deus dá condição.
Aconteceu um negócio agora recentemente lá na igreja do interior, que tinha um irmão, veja bem, você vai entender. Aquele irmão tocava na igreja e ali, né, todos dois, ele vivia com a mulher, todos dois solteiros, mas viviam amaziados. Aí a gente disse, rapaz, isso não é bom. A gente soube já depois, né? O que é que está acontecendo? O que é que precisa para você casar? E as condições financeiras, depois pronto, nós vamos fazer o seu casamento. Tá bom? Aí eu vim, no outro mês cheguei lá, a irmã não estava. Foi que houve? Não, é porque o irmão já está em outra igreja. Porque aqui, aquela palavra do pastor, né? Eu recebo aqui um auxílio do governo, e se eu casar eu vou perder. Aqui eu não posso tocar, mas lá na outra eu posso tocar, que lá não vão mexer comigo. Eu digo, tá bom. Olha só, irmão. Camarada queria o dinheiro do governo, né? Mas não queria casar. Se eu casar, eu perdo. Agora eu pergunto: a vida eterna é melhor do que todo dia do mundo? Uma certa vez alguém aqui me propôs aqui um negócio desse aqui. Pastor, eu quero que você faça o nosso casamento. Amém. Mas primeiro a gente vai lá para o cartório, depois a gente traz para cá. Não, pastor. Não o quê? É porque eu recebo aí uns aposentos aí, e eu queria que você só me abençoasse aqui. Aí pronto, eu digo, minha irmã, procura outro pastor. Pastor, mas eu e ele somos dizimistas. Você pode, meu irmão, dar até a sua casa. Eu não entro nesse negócio. Aqui a gente prega a palavra. Amém, queridos? E pois não é que a mulher foi embora e foi para outra igreja. Tá bom, né? Não quis. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Né? A salvação, o povo aí estava desse jeito. Não importava mais o que Deus falava, eles queriam andar pelos seus próprios entendimentos. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Você está entendendo, queridos? E aqui é a situação, né? E aqui eu digo nessa noite, eu faço uma pergunta à igreja: a igreja está pronta a obedecer a palavra do Senhor? A andar segundo a palavra do Senhor? Não do pastor, mas do Senhor. É do Senhor, queridos. Faça isso, que tu irá ter uma vida plena, uma vida de bênção constantemente. Vamos louvar o Senhor?